Eu vou falar sobre a Guerra Palestina de 1948, que na verdade a Palestina ela se originou em, acho que 640 a.C. ou 625, não lembro muito bem, mas eu acho que é isso. Nesse tempo, já havia formado a população palestina. A Guerra Palestina de 1948 teve início em 30 de novembro de 1947 e perdurou até meados de 1949, na Palestina mandatária. Ela foi dividida em duas partes principais, eu vou citar elas aqui. A primeira tem início antes de 14 de maio de 1949, quando a Palestina ainda estava sob a autoridade britânica. Refere-se a uma guerra civil que envolveu Ischuf e os árabes palestinos. Tanto muçulmanos quanto árabes participaram, apoiados pelo exército da Arábia da Liberação. A segunda fase começa após 15 de maio de 1948 e dura até meados de 1949, envolvendo Israel e vários outros países. Agora, a parte da dispersão, a dispersão no caso os palestinos eles se separaram em vários grupos em todos os países árabes. Eu não vou citar aqui os países porque são muitos mesmo, mas eles se dividiram entre esses países árabes e eles vivem separados, mas continuam uma população que tem uma certa ligação. Bom dia, meu nome é Kaique Fernandes. Eu vou falar um pouquinho sobre o começo de tudo, né? Que é o primeiro tópico que diz que o conflito, em geral, sim, começou em 1948 por causa de um evento X, que é o que eu vou explicar agora. Bom, a Palestina era um território que era praticamente controlado pela Inglaterra e pela União Soviética. E para não causar nenhum conflito, eles tiveram que abrir um acordo em 1947, após as duas, né, primeira e segunda Grande Guerra Mundial, né? Que era o momento em que eles também começaram a controlar o território por questões até de ser um território judaico e tudo mais. E sobre esse acordo, eles dividiram a terra da seguinte forma: eles deixaram 57% para os judeus e 43% para os árabes. Os árabes eram os que, em teoria, queriam atacar o território. E, dito isso, um ano depois, em 1948, teve a separação, onde foi criado Jerusalém, que é a partir da criação de Jerusalém que começou a dar início aos indícios do conflito que iria causar e sobre a dominação da Palestina, que é o tópico geral que nós estamos falando. Já o nosso segundo tópico, ele vai falar sobre a dispersão da população palestina no território geral, né? No caso, eles foram expulsos e já é uma corda assim que a gente deveria ter puxado no primeiro tópico. No caso, elas se conectam e a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo, muitos anos antes, né? No caso que a Palestina foi um território muito sagrado, né, para judeus e para os outros povos palestinos que viviam no local, né? E a Palestina teve primeiramente assim os povos judeus sendo expulsos pelos babilônicos e depois pelos romanos. Eles conseguiram manter as suas terras em controle por mais 2.000 anos, só que infelizmente foram expulsos depois de novo e infelizmente foram controlados pelo Império Turco Otomano por um grande tempo, até que nós tivemos outros eventos que conseguiram voltar um pouquinho dessa população para o devido lugar dela. Com isso, depois, no final do século XIX, veio o movimento sionista. O movimento sionista foi um movimento criado pelo Theodor, que é um austríaco judeu que queria aumentar o fluxo, né, dos povos para os lugares de onde eles vieram. E esse movimento, com uma sede vinda na Suíça, começou bem no finalzinho do século XIX mesmo, intensificando o movimento dos judeus para o local, né, da terra da Palestina. E depois também tivemos um grande fluxo migratório entre 1914 e 1945, que foram o período da Segunda e Primeira Guerra Mundial, onde a Inglaterra, como já foi dito antes, dominava o local, né? E com essa dominação, principalmente da Segunda Guerra, foram causadas muitas instabilidades na Palestina, mas diversos judeus conseguiram voltar à sua terra, ainda mais porque eles também estavam sendo caçados no momento. Bom, meu nome é Rafael e meu grupo está falando sobre a questão palestina. E agora eu vou falar um pouquinho sobre dois conflitos, que é a Guerra Yom Kippur e a Infantada. Bom, começando um pouquinho sobre a Guerra Yom Kippur. Foi um conflito militar que ocorreu mais ou menos em meados de outubro de 1973 e foi um conflito que envolveu Israel, o Egito e a Síria. Bom, a guerra começou com um ataque surpresa dos países árabes, né, que eles lançaram uma ofensiva contra Israel durante um feriado judaico, né, que é denominado Yom Kippur, que é a que deu nome ao conflito. Bom, e aí as forças egípcias, né, foram lá, atravessaram o canal de Suez
e as forças sírias atacaram o território israelense das colinas de Golem. Bom, primeiramente, o que aconteceu? As forças árabes tiveram sucesso de início, né? E foram empurrando as tropas israelenses para trás, foi empurrando e capturando território em várias áreas estratégicas. Porém, o Israel conseguiu reorganizar e conseguiu lançar um contra-ataque que foi muito bem sucedido e forçou as forças árabes a recuarem. Bom, e o conflito, né, ele terminou com cessar-fogo, né, foi negociado pela ONU, que entrou em vigor também no mesmo ano, em 25 de outubro de 1973, então foi um conflito bem curto. E a guerra de Yom Kippur foi basicamente isso. Fiz um resuminho aqui só para a gente entender melhor como é que foi. Bom, e só para terminar sobre o conflito da guerra de Yom Kippur, trouxe grandes consequências políticas e militares para o Oriente Médio e teve grandes mudanças significativas nas relações internacionais e na política dessa região. Então os países ficaram muito instáveis depois desse conflito. Bom, agora puxando um pouquinho para Intifada. O que foi isso? A Intifada ela foi um período de conflito entre israelenses e os palestinos, que ela teve duas fases. A primeira fase ocorreu na região da Palestina entre 1987 e 93, e a segunda fase ocorreu entre 2000 e 2005, se eu não me engano. Esse termo, né, Intifada, no árabe significa levantamento, e ele foi utilizado para descrever os protestos populares dos palestinos contra a ocupação israelense e a falta de progresso nas negociações de paz entre os países. E a primeira Intifada ela teve várias manifestações pacíficas, greves e boicotes, mas também houve alguns confrontos violentos entre os palestinos e as forças de segurança de Israel. Bom, a segunda Intifada já foi um conflito mais violento, incluiu até ataques terroristas, bombardeiros, morte de civis inocentes e militares, além dos conflitos armados entre os exércitos dos dois países, de Israel e os grupos palestinos. Ou seja, a gente pode concluir que a primeira Intifada ela veio com um objetivo mais pacífico, só que tomou outros rumos que fez com que a segunda Intifada fosse mais violenta. Bom, e esse conflito, né, esse período da Intifada teve um impacto bem grande na política regional e até internacional, né, levando até uma conscientização da causa da Palestina, da questão palestina, que a gente está falando aqui. Só que também resultou em mais tensões entre as duas partes, e até hoje mesmo a questão da ocupação da Palestina por Israel e a luta pelos direitos, né, eles permanecem sem solução. Então é bem instável até hoje entre essa política entre os dois países. Eu vou falar um pouco sobre a crise de Suez, ou a Guerra de Suez, e também sobre a Guerra de 6 Dias. Bom, começando por Suez. Suez é uma cidade localizada no Egito, país onde fica a porção norte da África. É uma importante região egípcia, fazendo contato com outros locais de interesse, como a capital Cairo, por exemplo. No entanto, a sua relevância também se deve a um evento histórico que teve seus limites como cenário, a crise de Suez. E bom, o que foi a crise de Suez e como ocorreu essa guerra? O Egito Antigo é uma das civilizações mais interessantes de toda a história da humanidade. No entanto, os eventos da antiguidade não são os únicos que podem fazer parte da história desse local. O Canal de Suez é um projeto iniciado em 1859, concluído 10 anos depois. Seu objetivo era ligar um dos portos do Egito, conhecido como Port Said, no Mar Mediterrâneo, ao Mar Vermelho, no porto da cidade onde dá o nome, Suez, é claro. Basicamente, entende-se que o Canal de Suez é como se fosse uma ponte para você sair da Europa, pegar um caminho muito mais curto e ir para a Ásia, por exemplo. Após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço do petróleo na economia global, o Canal de Suez se tornou ainda mais interessante para as potências capitalistas. O motivo? O fácil acesso ao Oriente Médio, lar de muitas jazidas petrolíferas. Inclusive, uma observação aqui a se falar é que a União Soviética Socialista apoiava o protecionismo egípcio aos seus recursos, incentivando o Egito a limitar o acesso de outras nações ao canal. Bom, quando que a crise aconteceu? A crise de Suez aconteceu em 1956. Os países envolvidos foram Egito, de um lado, e Israel, França e Reino Unido, do outro. O problema afetou o mundo inteiro, gerando atraso na entrega de mercadorias e muito mais.
Bom, falando agora um pouquinho sobre o que causou a crise de Suez. O que causou a crise de Suez foram os interesses de outras nações em utilizar o canal de Suez e as medidas protecionistas do Egito que visavam limitar esse acesso às demais nações. Bom, agora falando sobre a Guerra de Seis Dias. A Guerra de Seis Dias foi uma guerra mais curta que existiu dentre os conflitos árabes e israelenses, ocorrida em junho de 1967. Ela foi uma ação surpresa realizada pelas Forças Armadas de Israel contra o Egito, Síria e Jordânia. E bom, essa guerra é chamada de Guerra de Seis Dias por um motivo, né? O motivo é esse. Em junho de 1967, as Forças Armadas israelenses realizaram um fulminante ataque aos três países. Em 6 dias, o exército da Síria, do Egito e da Jordânia foram derrotados, demonstrando a imensa superioridade da força militar israelense em relação aos seus vizinhos. E bom, com a vitória, o Estado de Israel incorporou seu território, Gaza, a Península do Sinai, as colinas de Golã e a Cisjordânia, incluindo parte da cidade de Jerusalém. Com isso, o número de refugiados palestinos aumentou ainda mais, já que mais de 1,6 milhões de pessoas foram expulsas. Bom, a ONU interviu no conflito, conseguindo um cessar-fogo, porém Israel não aceitou a devolução dos territórios ocupados dos países vizinhos. Esta postura unilateral resultou anos depois em um novo conflito, a Guerra do Yom Kippur, quando o Egito e Síria atacaram simultaneamente Israel para retomar as terras ocupadas. Uma observação a destacar é que Israel triplicou o seu território em menos de 6 dias. Uma outra observação interessante aqui a se destacar é que a Guerra de 6 Dias, ou a Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi travada entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, tendo de um lado do conflito as forças armadas do Estado de Israel e do outro lado do conflito as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que por sua vez receberam o apoio de Kuwait, Líbia, Arábia Saudita. Bom, esse conflito entre Israel e Palestina é mais antigo do que possa imaginar, pois ele perdura há milhares de anos, desde antes de Cristo. Existe todo um contexto histórico através disso. E o que eu vou citar aqui é mais uma curiosidade de como surgiu o nome da Palestina, né? O que é esse nome dos palestinos, o que deu origem a ele. E basicamente na região, que é a Palestina, antes era o Reino de Israel, que era posse do Império Romano. Porém, havia muitos conflitos entre o próprio Reino de Israel com o Império Romano. Em um desses conflitos, o Império Romano quis dar uma punição mais severa para os judeus que habitavam lá. Então, o Império Romano expulsou eles da sua região e alterou o nome da região para Palestina, que era em homenagem aos filisteus, que eram inimigos históricos dos judeus. E nisso, qualquer habitante que fosse morar agora nessa região ficou conhecido como palestino, né? Então, assim, qualquer pessoa que ficava lá era palestino, como uma homenagem, né, aos inimigos históricos dos judeus, como forma de punição para os judeus. E por conta disso, posteriormente surgiu também inúmeros conflitos entre palestinos e os israelenses, e isso é um impasse que dura até os dias de hoje, né? Mas era mais a curiosidade a respeito do nome mesmo, que foi por conta então dessa questão dos conflitos entre o Império Romano e o Reino de Israel.